Graça e paz vos sejam multiplicados todos os dias nas vossas vidas. Todos os dias. Não é só de vez em quando, né, Holanda? É todos os dias. Menos do que isso, não vale. Isso mesmo. Gostaria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 10, verso 24. Seu Carlos, quando você puder trazer uma água para a gente, tá? Por favor. Obrigada. Feche os seus olhos aonde você está. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, conforme diz a Tua palavra, ali em Mateus, Senhor Deus, 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria no nosso meio. Por isso, Senhor, nós te pedimos agora que o Seu Espírito, que começou a falar conosco no início desse culto, através das orações, através do louvor, Senhor Deus, que esse mesmo Espírito esteja nos convencendo de algo que o Senhor tem no seu coração para nós essa noite. E que a nossa mente seja presa, cativa ao entendimento das suas escrituras, para que possamos sair daqui renovados no nosso espírito. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante. Nós já iniciamos, né? Todo domingo está sendo colocado fundamentos doutrinários da nossa igreja. Já foi falado sobre os dízimos e as nossas ofertas, já foi falado sobre a obediência a Deus e às autoridades, né? Já foi ministrado sobre discipulado, e hoje nós vamos ministrar sobre congregar. E o que a palavra de Deus fala com relação a congregar? Aqui em Hebreus capítulo 10, verso 24, diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24, isso. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se... Então, aqui a palavra de Deus está dizendo claramente que Paulo está colocando um ponto importante para a igreja, dizendo: olha, a igreja está fazendo um ato equivocado, a igreja está fazendo um comportamento inadequado para ela. Qual o comportamento? Muitos têm deixado de congregar. E sabendo que, como diz as Escrituras, que o dia se aproxima, que é o dia da grande volta do Senhor Jesus, e mesmo que Ele não volte, mas a morte pode me ceifar antes que o Senhor volte, e quando a morte me ceifar, também é o meu grande dia, porque eu já estarei com Cristo. Então a palavra deixa bem claramente que é costume de alguns deixar de congregar. E é tão interessante triste, que muitas vezes nós, né, que somos da liderança, que estamos juntos aqui ministrando na casa do Senhor e assistindo diante de Deus pelas ovelhas, nós vemos bem claramente que muitos daqueles irmãos que têm o costume de não congregar, eles matam uma reunião, outra, e a gente percebe bem claramente que esses irmãos, eles têm dificuldade em desenvolver seus ministérios, esses irmãos têm dificuldade nas suas vidas pessoais, as coisas muitas vezes não se desenrolam como precisam. A gente percebe muitas vezes o inimigo roubando, tirando, ceifando presentes do reino de Deus na vida dele. O inimigo vem e rouba, porque ele não tem isso no seu coração como uma primazia: congregar. E hoje nós vamos saber, né, vamos colocar alguns motivos pelos quais nós devemos congregar.
Nessa noite nós precisamos compreender quais são os motivos e os ganhos que a igreja ganha, os membros da igreja ganham para continuar congregando. Já tem mais de 34 anos de convertida, eu tenho, e eu não me lembro de nenhum domingo ficar sem congregar. E quando eu não estou aqui em Salvador, eu estou congregando em algum lugar. Quando eu vou para São Luís, eu estou congregando lá em São Luís. Quando eu estou lá em Goiânia, eu estou congregando lá em Goiânia. Porque eu sei que no dia de estar diante do Senhor, junto com a grande congregação, é uma oportunidade que eu tenho de receber uma bênção nova. Então, congregar para mim é tão interessante. Isso, eu lembro que nós saímos de férias, eu, o bispo, o Israel e a Andressa, fomos para a Argentina. Chegando na Argentina, nós começamos a andar procurando um lugar para congregar. Poxa, mas vocês não foram lá passar só uma semana? Mas no domingo estava faltando alguma coisa para a gente, nós precisávamos congregar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é por nada não. Se Deus me desse 10% da cara de pau do bispo de vocês, eu ficaria feliz. Mas muito feliz. Porque ele é um homem extremamente extrovertido. Ele não se enrola. Qualquer lugar que ele chega, ele puxa assunto, ele conversa. E eu lembro que quando chegou na Argentina, ninguém falava nada de espanhol, mas ele enrolava a língua e se desenrolava ali com o pessoal, chamava, batia papo, perguntava. Eu falei, Deus do céu, esse homem é perfeita. E nós chegamos então, fomos a uma igreja presbiteriana, não era presbiteriana? Luterana. Nós somos uma igreja luterana. E chegando lá, o bispo se desenrolou no castelhano dele, né? Do portanhol dele, se desenrolou ali com o pastor, e o pastor conversou e puxou assunto, e falou de tudo, pá. De repente o pastor botou a mão no ombro dele e falou, ô pastor, não é porque você era bispo, né? Bispo, você vai me ajudar na ceia hoje. Eu falei, caraca, eu quero ver como é que isso vai se desenrolar. O homem não fala nada de portanhol. E chegando lá, ele se ousadamente, congregando, foi lá, abençoou as pessoas daquele lugar. Nós ceamos, tomamos, em vez de tomar um suquinho de uva, viu? A gente tomou, foi um vinhozinho. E lá na Argentina é assim, né? Lá cai 10 graus assim, né? E tava lá todo mundo, os dois meninos lá, o de Paula, e de repente passou o cálice. E aí ele foi orar com o cálice lá na frente, dentro do portanhol dele, né? O importante é a intenção, o Espírito Santo, né, revelou. E poder cear, e todo mundo vá de uma vez. Quando subiu, vá de uma vez, subiu um calorão na nuca, assim. Porque lá é vinho mesmo. Para vocês verem, não faz sentido nem de férias a gente ficar no hotel ou ir para qualquer lugar que não seja congregar. Então, na vida da gente não faz sentido. E a nossa intenção de colocar os fundamentos, a base doutrinária da congregação, da nossa congregação, a comunidade cristã Realbode, é que nós precisamos compreender os motivos de congregar. E ser isso uma coisa natural, não ser uma coisa que você pense. Não sei se eu vou na igreja hoje. Acho que eu não vou na igreja hoje. Por que que não vai? Eu tô com uma dorzinha no calcanhar. Oxe, bota lá uma muletinha e vai. Porque lá, o bispo vai orar e ministrar sobre a sua vida e possivelmente você será o quê? Curado. Mas eu tô com uma dorzinha chata de cabeça. Vá para a igreja, porque lá o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. E nós temos que entender que o inimigo vai fazer de tudo para impedir que eu e você venhamos congregar. E o primeiro motivo que eu quero dar para vocês, abram comigo em João capítulo 10, verso 16, que é... Então, João 10, 4 primeiro.
16. 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, as ovelhas, o Senhor Jesus vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem o quê? A voz. Agora no verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só o quê? Pastor. Então, o primeiro motivo pelo qual eu devo congregar é que eu sou um ser que preciso pertencer a um grupo. Nós, seres humanos, somos animais, e esses animais... Precisando de ajudinha aí, Luciana? E esses animais, nós somos os únicos animais que não temos programação genética para ser quem nós somos. Nós somos os únicos animais que, se nós nascermos no meio de lobos, nós seremos como um lobo. Se nós nascermos no meio de ursos, nós seremos como um urso. Não, bispo, você está falando bobagem. Não estou não. Houve um achado científico que eles descobriram 2 crianças que foram achadas no meio de uma matilha de lobos, ou melhor, de uma alcateia de lobos. E as meninas não falavam, não andavam como seres humanos, mas elas uivavam, elas comiam carne e elas andavam de 4. Elas não conseguiram desenvolver a linguagem falada como nós, mas ela desenvolveu a mesma linguagem que aqueles pares iguais que era para ela, né, dos lobos que faziam parte da sua vida. E aquilo chocou a sociedade científica. Por quê? Porque o homem, ele achava que ele era em si homem, e a gente sabe que não. Para ser homem, nós precisamos estar no meio de outros homens. Nós precisamos estar no meio de outras pessoas. E a primeira coisa que o Senhor traz aqui para nós, por que nós devemos congregar? Por que nós devemos congregar? Porque nós precisamos pertencer a um grupo. E você pertence a um grupo chamado Comunidade Cristã Rebote. Você faz parte de uma comunidade. E essa comunidade, ela estará por você o tempo todo. Ela estará trazendo a proteção sobre a sua vida o tempo todo. Porque nós pertencemos a esse grupo. E todos nós precisamos entender que nós somos frutos do meio. Ah, bispo, não é assim. É assim, sim. Se você é acostumado com pessoas que xingam, você vai ter uma tendência também a fazer o quê? Xingar. Mas se você está no meio de pessoas que falam palavras boas, falam palavras doces, falam salmodiando, falam abençoando uns aos outros, você vai começar aos poucos a ganhar o mesmo costume de estar ali. Gente, é tão interessante essa questão de convivência. Eu lembro que quando a gente ouve muitas palavras, mesmo que não seja do seu cotidiano, por exemplo, às vezes, dentro do consultório, eu ouço muitas pessoas que estão embravecidas, que estão zangadas, e às vezes elas me pedem desculpa, assim, desculpa, mas eu vou xingar. Ela pode xingar ali naquele contexto terapêutico, sim ou não? Sim ou não, igreja? Pode. Porque ali naquele setting terapêutico é o espaço que ela tem para se manifestar exatamente como ela é. E é tão interessante que quando você ouve muitas vezes algumas palavras, mesmo que você não tenha prática em usar aquelas palavras, depois quando você está em outro contexto, elas vêm como opção. Porque nós temos o costume de estar perto de pessoas que falam de uma maneira santificada, falam de uma maneira sadia, e isso vai ser transformado em, como se diz, em arsenal nosso. Então, congregar é muito importante, porque nós fazemos parte de um grupo. Quantos aqui
Já consegue falar ou fazer alguns gestos ou ter algumas expressões que o nosso bispo aqui fala conosco enquanto igreja? Vai lá, Jerônimo. Alguma coisa que ele fala que você já acabou aderindo para a sua vida? Pronto. Em vez de chamar, ô criatura, né, filho do não sei de quem, não é melhor falar o quê? Ungido, valoroso, varão, varoa. Isso é costume daqueles que se congregam. Então, nós temos o nosso próprio arsenal, né, verbal, de comportamento, de conduta. Agora mesmo nós estamos criando um novo padrão de cumprimento, que é graça e paz vos sejam multiplicados todos os dias da vossa vida. Agora, são palavras que foram criadas ao léu ou são palavras que têm um profundo significado e é importante para nós? Por quê? Porque é uma fala que traz bênção. Agora nós estamos o que? Todos aprendendo porque nós estamos juntos, congregando. Porque nós pertencemos a um grupo. É a nossa identidade. É a nossa forma de ser. É a nossa forma de viver. Amém, igreja? Isso é de extrema importância, sabe por quê? A questão é essa fala, somos frutos do meio. Olha lá o que está escrito em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí ele está falando de fala. Na outra tradução fala, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Por que tem determinadas pessoas que aqui dentro a fala dela, o comportamento, a atitude, o jeito de ser e de andar é de crente. Mas na hora que você vê ele na casa dele, você fala, rapaz, que crente mais endiabrado é esse? Que crente do capeta é esse? Sabe por quê? Porque ele não congrega o bastante, não está constantemente no meio da igreja para ser influenciado por ela para mudar a sua fala, para mudar a sua maneira de falar, de pensar, de sentir. Ora, gente, se você fica no meio o tempo todo, a semana inteira, sendo absorvendo a relação com as pessoas do mundo, que xingam, que brigam, que ficam em contendas, adivinha? Você vai ser influenciado. Agora, se você vive no meio de gente que santifica a sua boca, que passa sabão espiritual na boca, passa detergente e lava a língua, e para de ser língua maldita, língua contenciosa, você pode ter certeza que isso vai mudar. Hoje pela manhã, nesse mesmo tópico, eu estava falando, quando eu me converti, eu era mundano ao extremo. Porque fui criado numa casa infernizada. E eu sabia, falava, Jesus Cristo, ser crente no meio dessa galera aqui, do jeito que eu estou precisando ser transformado, eu não vou conseguir desse jeito. Porque eu vou ser crente, mas a turma não deixa a mudança vir. Por quê? Porque o relacionamento lá dentro da casa da minha mãe era xingamento o tempo inteiro. Meu pai já tinha saído de casa, meu irmão mais velho mandou embora, e minha mãe xingava o tempo inteiro. Raça ruim do seu pai, desgraça ruim do inferno. Dalaiela, né? Tem gente que não fala, é Dalaiela aqui. É desgraça mesmo. Desgraçado, destituído da graça de Deus. Então minha mãe xingava o tempo inteiro essa coisa toda. Quando eu cheguei, ajustei, tinha meu emprego, meu trabalho, tudo certo, com um amigo da igreja chamado Cláudio.
E foi o Cláudio que me apresentou a Cleude, inclusive. Ele era fã da Cleude. Ele foi, chegou e falou, pai, chegou uma menina na igreja, você precisa ver, uma japonesinha, lindinha toda a vida. E ele comprou um presente de Natal para ela. E foi, levou e falou assim, eu vou te apresentar. Ele apresentou, aí eu casei com ela. Aí, moral da história, saí de casa e fui morar no outro lugar. Aí, quando eu mudei, ele já era um cara convertido, firme, e comecei, então, a vivenciar, relacionar com as pessoas da igreja. 1 mês, 2 meses, 6 meses depois, eu já tinha deixado os maus hábitos dos meus pais. Por quê? Porque eu estava num outro hábito agora, num outro tipo de conversa, num outro tipo de fala, num outro tipo de relacionamento. E aí, então, o que acontecia? E eu afastei-me daqueles relacionamentos das pessoas do mundo. Aí, exemplo, isso já está tão inserido, tão vivificado aqui dentro. Por exemplo, passei 5 anos na faculdade. Pergunta para o pessoal dos meus alunos, que dia que eu xinguei lá dentro? Que dia que eu fiquei rindo de conversa paralela de pornografia? Quando o pessoal ia falar alguma coisa ruim, falar, me perdoe, pastor. Pediam desculpa. Agora, sabe por quê? Porque eu saí da influência do mundo. Então, quem deixa de congregar sempre será influenciado pela peste do mundo, que xinga, que machuca, que maltrata, que humilha. E aí, meu irmão, não tem Deus que consiga te transformar. Porque a igreja vem te ensina o certo e você relaciona com gente do mundo o tempo inteiro que vai te influenciar para o mal. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Então vira para o teu irmão e fala, não adianta sair do mundo, se o mundo não sai de dentro de você. E nós sabemos bem claramente que o mundo, para sair de dentro de nós temos que ter um relacionamento de intimidade com quem? Com o Senhor. E eu quero dizer que você hoje que está aqui neste lugar, você pertence ao Todo-Poderoso. Foi colocada em você uma marca. E essa marca ninguém pode tirar. Porque você agora é ovelha do Senhor. Você ouve a sua voz e você obedece. E o Senhor te leva para fora. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem um propósito na sua vida. Então, eu gostaria que você fechasse os olhos aonde você está. E você pensasse, Senhor, eu pertenço a um grande grupo. Senhor, eu não sou uma pessoa sozinha, eu não sou um ser sozinho, mas eu faço parte de uma grande igreja. Eu falar, tu cantava sobre mim. Fecha os seus olhos e ouça. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Isso é verdade, meu Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante amor! Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso culpá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Você pertence ao Senhor. Você pertence a essa grande família. Você não é mais alguém que não tem filhos. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou. O amor do Senhor lutou por ti e te trouxe.
Tu tem sido tão, tão bom. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. o que Ele é. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Diga pro teu Senhor agora, impressionante amor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. traz luz. O Senhor traz luz na sua sombra. Sombras, escalas, montanhas, pra me encontrar. Foi isso que o Senhor fez pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele derruba muralhas, destrói as mentiras, Pra me encontrar. porque você é dele. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga pro seu Senhor: Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, esse é o seu amor por nós. Senhor, esse é o seu amor por nós. E nós pertencemos ao Senhor. Senhor, não há mais lugar no mundo em que nós podemos encontrar a graça e a paz. Mas na tua casa, na tua presença, é aqui que é o meu lugar. Quantos pertencem ao Senhor? Então bate no peito e fala assim: eu sou do meu Pai, e o meu Pai é meu. Eu sou do meu, e o meu Pai é. Quem aqui vive sozinho? E nós precisamos compreender que o motivo pelo qual nós precisamos congregar é porque nós pertencemos ao Senhor. E nós precisamos estar junto com aqueles que pertencem ao Senhor. Precisamos desejar estar junto daqueles que são do Senhor. Não significa que nós não tenhamos que estar com aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas nós precisamos levar o Senhor através de nós para aqueles. Amém, igreja? E o segundo princípio pelo qual nós devemos congregar, abra comigo em Mateus capítulo 16. Mateus 16, verso 18. Mateus 16, verso 18 diz assim: também eu te digo que tu és o que, igreja? Vamos falar bem forte. Também eu te digo que tu és o quê? E sobre essa pedra farei o quê? E as portas do inferno não? Mais uma vez. Também eu te digo, todo mundo junto, 1, 2, 3, vamos lá.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, declare: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Só que a palavra do Senhor está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sozinho não sou a igreja, mas onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali o Senhor traz o poder de se transformar em uma igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque cada elemento da igreja receberá poder, força. E eu quero dizer algo para você: não tenha medo do que está por vir, porque o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Quero que você fique de pé, 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 que você confie, que você creia, creia, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas estão firmados na rocha que é Cristo. Aleluia! Com palmas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, são os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Agora! Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus. Que confiam Senhor, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Agora, calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Agora! Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus. Na igreja, não dá, sem Jesus não dá. Declare! Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Só a igreja. Não dá, sem
Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Aleluia. As portas do inferno não prevalecem contra a... Quem é a igreja aqui? Fala para o teu irmão, eu e você. A igreja sou só eu? A igreja sou eu e? A igreja somos? Aleluia, podeis assentar. Então nós declaramos então que os motivos pelos quais nós devemos congregar, que eu já entendi. Eu pertenço ao Pai, o Pai me pertence. Eu tenho um grupo. Eu preciso estar perto de outros que estão pertencentes ao meu Pai. E não só no momento em que eu pertenço ao meu Pai, eu entendo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E os montes de Sião, que não se abalam. É assim a sua vida. Porque Satanás pode se levantar contra ti. Mas se ele se levanta por um caminho, ele vai fugir por quantos? Se o diabo levanta hoje contra a minha vida, ele vai ter que destruir a vida do bispo, vai ter que destruir a vida dos pastores dessa igreja, ele vai ter que destruir os membros dessa igreja. Por quê? Porque eu não estou mais só. Eu não estou. Você não está. E não há nada, não há nada, não há nada que a gente busque diante do Senhor, como o bispo mesmo tem profetizado e declarado do ano passado para cá, ele tem profetizado e declarado: comigo ninguém perde uma. Porque o bispo entendeu que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E se você tem perdido batalhas muitas vezes, é porque você tem ficado o quê? Sozinho. Não fique. Traga. Venha. Peça. A oração do justo muito vale no seu poder. No momento em que você acredita nisso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Eu lembro de uma vez que quando tinha saído do hospital do Sara, eu tinha muito, era igual a Rosa, mas tinha medo de demônio papelar. Porque quando a gente é tocado por um, a gente passa a ter medo. Eu tinha medo, Rosa. Eu tinha medo. O meu medo era tanto que quando eu começava a ler as escrituras, que chegava lá no demoniado gadareno, eu pulava, bispo. Para não ter nem que pensar que demônio existia. Eu me pelava de medo. Verdade. A Rosa também pela de medo, que eu sei. Mas em nome de Jesus terá a mesma revelação que eu. E eu lembro que eu estava no Instituto Bíblico, numa devocional, e aquilo me atormentava, porque às vezes eu vi o meu ministério, podado, porque não havia ousadia mais em mim de ir contra as trevas. Porque na minha cabeça é assim, se eu não mexo com você, você não mexe comigo, não é assim? Não é um lugar confortável? Só que enquanto eu não mexo com as trevas, não pense você que ela não vai mexer com você. Ela já está mexendo com você se ela te colocou nessa condição. E eu lembro que quando eu estava ministrando a palavra, que o Senhor trouxe justamente esse versículo que está aqui. Em Mateus
capítulo 16, verso 18. E eu li, também eu te digo, Cleude, o Espírito Santo ministrou para mim que tu és Pedro, Cleudia, tu és Cleudia. E sobre esta pedra, que é a minha revelação em você, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. E no momento que eu comecei a ler isso, isso começou a aquecer o meu espírito, aqueceu a minha alma, aquela alma que tinha medo das trevas. De repente, o Espírito Santo começou a ministrar sobre ela, e eu comecei a profetizar e declarar esse versículo em voz alta, para que a minha alma acreditasse no que o meu espírito já acreditava. E nisto, o de Paula entrou. E eu falei, de Paula, continue ministrando esse versículo na minha vida. E ele começava a profetizar esse versículo. Ele falava bem alto. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno, ouça, minha amada, nunca mais prevalecerão contra a tua vida. E a minha alma insistia em ter medo. E ele continuava dizendo, nunca mais as portas do inferno prevalecerão contra ti, minha amada. E aos poucos eu fui tomando aquilo como verdade. A minha alma começou a receber. E a partir daquele dia, Satanás não me tem mais como laço. Porque o Filho de Deus não tem mais medo. Porque a pior coisa que Satanás pode fazer é levar a minha vida. E se levar a minha vida, eu estou junto com o Cordeiro, o Filho do Todo-Poderoso. E tem mais, hoje a minha alma sabe muito bem que Satanás só pode tocar em mim se o meu Pai, que eu pertenço, permitir. Se ele disser não, Satanás não pode. Satanás é um leão banguelo, unge como leão, mas ele não tem força contra a igreja. E eu não sou mais sozinha, eu faço parte de um grupo, eu pertenço a um grupo, e esse grupo trará proteção para a minha vida. Você cansa de ver, a gente cansa de ver naquele Animal Planet, eles falando os leões, as leoas, que quando vão caçar, elas nunca atacam o bando. Mas ela ataca os filhotes que ficam para trás, ela ataca os doentes e ela ataca aqueles que estão isolados do bando, que estão para trás. E quando eu deixo de congregar, eu começo a ficar para trás. E nessa noite você precisa compreender, a sua alma precisa entender isso. Que não há mais motivo de medo. O medo sempre estará conosco, mas ele nunca mais poderá nos paralisar. Nunca mais, Luciana. Nunca mais. Porque nós temos proteção. Eu pertenço a um grupo. As portas do inferno não prevalecem contra esse grupo, então eu tenho proteção deste grupo. E não só eu tenho proteção, mas eu quero que você abra comigo em Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, verso 9, diz assim, 9 a 12. Melhor é serem dois do que? Porque tem melhor a paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o... Então fala para o teu irmão, se eu cair, você me levanta. Ai, porém, do que estiver o quê? Então fala para o teu irmão, ai, porém, do que eu estiver só. Pois caindo não haverá quem o levante. Verso 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentar, mas um só, como se aquentará?
Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe... Fala para o teu irmão, se Satanás quiser vir contra a sua vida, nós dois, nós duas, lhe resistiremos. Quantos estão me entendendo? Porque a palavra do Senhor Deus está dizendo que o cordão de 3 dobras não se rebenta com... Porque no momento que eu entendo isso, que o poder está sobre a igreja, que eu entendo que a proteção está sobre a igreja, eu faço parte dessa igreja, eu não estou mais sozinho, então eu entendo que sobre mim há força. Bate no peito e fala assim, eu sou forte, porque eu estou junto com você. Vocês estão me entendendo? Então eu quero que você fique de pé. Aleluia. Como é bom desfrutar de amigos mais chegados que irmãos. Fazer o quê? Compartilhar a bênção do Senhor, seu amor e perdão. Como é bom entender, como é bom entender que a vida é bem melhor em comunhão. E a nossa aliança do Senhor, declare, nada pode quebrar. Quero estender a minha mão, abrir meu coração quando precisar de mim. Fale pro teu irmão, eu estarei aqui pra chorar e pra sorrir. Estou pronto para ouvir. Conte comigo, amigo, irmão. Quero estender. Saia do seu lugar. Vá até o irmão. Profetiza sobre ele. Saia do seu lugar. Todo mundo, saia do seu lugar. Abrir meu coração quando precisar de mim. Eu estarei aqui pra chorar e pra sorrir. Estou pronto para ouvir. Conte comigo. Mais uma vez. Amigo, irmão. Quero estender a minha mão, abrir meu coração quando precisar de mim. Eu estarei aqui pra chorar e pra sorrir. Estou pronto para ouvir. Conte comigo, amigo, irmão. Como é bom desfrutar. Diga pra ele. Como é bom desfrutar de amigos mais chegados que irmãos. Compartilhar a bênção do Senhor, seu amor e perdão. Como é bom entender. Como é bom entender que a vida é bem melhor em comunhão. e a nossa aliança do Senhor. Declare, nada pode quebrar.
estender a minha mão. Abrir meu coração Quando precisar de mim, eu estarei aqui para chorar e pra sorrir. estou pronto para ouvir. Conte comigo. Amém. Para terminar, quero Estender a minha mão, abrir meu coração. quando precisar de mim. Eu estarei aqui para chorar e para Pra sorrir, estou pronto para ouvir. conte comigo. Olha para o teu irmão e fala assim: conte comigo. Fale para ele: conte Comigo. mais uma vez. Diga para ele: conte comigo. Conte comigo. Amigo, aleluia! Quantos estão entendendo que congregar faz sentido? Amém? Poder se assentar.